tem uma interpretação, na verdade nós vamos fazer juntos a 48, 49, 50 e só, tá bom? Depois eu vou gravar uma outra aula sobre advérbios. Já vimos um pouquinho de advérbios lá no ambiente do SP, porém, nós vamos retomar esse conteúdo porque é um conteúdo novinho em folha do 4º ano. Ok? A gente já trabalhou verbo, a gente já trabalhou concordância verbal, agora a gente vai para advérbio. Ok? Então vamos lá, primeira interpretação. A crônica que você leu conta um fato do cotidiano na vida de um adolescente. Quem narra a história? E aí, gente, na crônica, lógico, a crônica é uma narrativa, né? Então, na narrativa, o personagem ele pode fazer parte da história como narrador, ou em outros casos, somente contar a história. Nesse caso aqui, a personagem, que não é dito o nome dela, mas é a adolescente, ela narra o que acontece com ela e ao mesmo tempo ela participa da história, né? Então, quem que narra a história? A própria adolescente, né? Então ela vai estar narrando os fatos. Essa daí era facinho. Então vamos lá para a próxima. Vários personagens são citados nessa crônica. Quais participam ativamente dela? Ou seja, quais são os personagens que estão no meio do enredo, no meio da trama? Então vamos lá. Adolescente, que quer tudo, né? Casos de vida ou morte. Quem mais que ela não consegue subornar, que ela fica atrás ali, né? Que ela não consegue, não é subornar a palavra, ela não consegue cativar com os dramas dela. Então, a adolescente, um personagem marcante também é a mãe, e tem uma outra pessoa que é o gatilho para ela querer aquele kit de unha. Quem é? A amiga dela, né? Que é filha, ela tem um nome em homenagem àquele cantor famoso, o Vando, né? Então, são 3 personagens ali, gente, que são marcantes nessa crônica. Então, são esses 3 que vocês vão ter que registrar aí. Toda a história tem um conflito, ou seja, um momento em que a situação normal é quebrada. O que acontece com o adolescente que leva a contar a sua história? Então, qual que é o gatilho? Qual que é a coisa que ela vê assim? Aí ela vai contar a história, que ela faz todo um dramalhão, né? Ela começa falando como que ela é, que ela consegue enrolar a avó, o irmão, o pai, mas teve uma coisa que aconteceu, que ela viu, que ela desperta o interesse para começar a contar, a narrar todos esses fatos aqui nessa narrativa, né? Qual foi o fato? Vou deixar com vocês essa. 5. Vocês vão marcar um X na alternativa que contém a parte do texto que marca o início do conflito. Gente, não esqueça que o início do conflito está marcado naquela conversa que ela teve com a amiga dela, a Wanda, ok? O que a Wanda mostrou para ela. Então, leiam as opções e assinala a alternativa correta. 6. A expressão via crucis, no 6º parágrafo, indica um caminho difícil, tortuoso. A que caminho difícil se refere a narradora da história? E aí, qual que é o caminho difícil? Quem que a narradora tem dificuldade de conhecer e de convencer para satisfazer as necessidades de vida ou morte dela? Número 7. Na número 7, traz um trechinho do texto e nesse trechinho pede para vocês interpretarem o seguinte. A personagem realmente precisava de todos os objetos que cita como desejo de consumo? Por quê? Será que ela precisava, gente? Vou deixar que vocês escrevam e justifiquem essa resposta aí do jeitinho de vocês, tá bom? Letra B. O trecho, enfim, era um caso de vida ou morte, proporciona humor ao texto. Por que isso acontece? Enfim, era caso de vida ou morte. Enfim, era caso de vida ou morte. E aí, gente, por que ela usa essa expressão? Enfim, era caso de vida ou morte. Né? Pensa um pouquinho. Por que será que uma pessoa
usa esses argumentos. Ah, não, mas o meu quebrou. Eu preciso de outro telefone que o meu tá travando. O meu, né? Ai, caso de vida ou morte, como eu vou ficar sem comunicação? Lembra daquelas charges que a gente trabalhou em sala? Então, às vezes, para o consumista, utilizar essas frases prontas, caso de vida ou morte, por exemplo, é uma questão que justifique o consumismo, né? Às vezes, por trás dessa causa de vida ou morte tem um outro motivo maior, certo? Elaborem a resposta do jeitinho de vocês, tá? Letra B. Considerando o trecho lido, vocês vão assinalar a alternativa que resume o modo como a adolescente lida com seus desejos. E aí, como que ela lida com seus desejos? Não, é sutil. Ou ela é muito exagerada. Oh, meu Deus, para tudo. Não quero mais o kit, eu quero a bota azul. Né? Quem leu até o final, quem prestou atenção vai saber do que eu estou falando. Lá na página 50, então, tem a número 8, que diz assim: a linguagem usada pela narradora para contar a sua história deixa o texto predominantemente, né? É impossível a gente não rir com as loucuras dessa adolescente, né? Que ela pira toda vez que ela vê uma novidade, uma coisa nova. Eu acho que ela nem presta atenção na TV. Lembra que ela falava da saia da apresentadora, da bota da modelo, né? Então, a gente acaba observando e achando nessa crônica um humor, né? No número 10, por que é possível dizer que há humor na forma como termina a crônica? E aí, gente, aqui do lado da apostila, tem um trechinho que vai explicar o porquê que a linguagem da crônica normalmente é simplificada, certo? E para vocês refletirem e voltar para o número 10. Por que é possível dizer que há humor nessa crônica? Por que esse humor... Por que essa crônica, termina com humor? Qual que é o desfecho? Né? Por que a gente... Ai, não acredito, né? Certo? Reflita e faça com suas palavras, tá bom? 11. Qual é o ditado e o que ele significa? Ó, água mole em pedra dura não faz nada. Ela falou assim, mas qual que é o ditado popular que ela queria dizer? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E o que esse ditado quer dizer? Será que imagina aquela gotinha de água pingando na pedra, vários e vários e vários anos. O que vai acontecer com aquela pedra? Ela vai furar, ela vai fazer um buraquinho, né? Então, trocando isso para o nosso dia a dia, quer dizer o quê? Que quanto mais a gente insiste, persiste em alguma coisa, mais fácil a gente conquistar. Então, para tudo na vida é assim, né? E a adolescente usa isso, esse ditado aqui, para a avó, para o pai, para o irmão, que ela faz os charmes dela e ela conquista tudo que ela quer, menos com a mãe. Então, talvez por isso que no título diz água mole em pedra dura não fez nada, porque a mãe não cede às atitudes consumistas da filha, né? Como o título do texto se relaciona com a história? Olha só, meio que eu já respondi essa para vocês. Então, reflitam e elaborem com as palavras de vocês, organizem bem, capricho nessa letra, gente. Letra maiúscula no começo da frase, ponto final. E se errar, apague bem a questão e retoma, escrevendo de uma qualidade muito boa, muito clara, para vocês se sentirem, né, bem com o que vocês registraram e principalmente, galera, para depois, quando vocês forem estudar, vocês conseguirem resolver, revisar a atividade, ler o que vocês escreveram, tá bom? Muito bem, agora que vocês terminaram a apostila de português, ali a crônica, antes da gente seguir na parte da gramática, que vai falar sobre as locuções adverbiais e os advérbios, vocês têm mais uma atividade lá no caderno de atividades, que é a crônica A Bola. Olha só, meninos!
Antes falava de uma adolescente, né? Tudo a ver com as meninas ali, kit de unha, saia, bota. Agora vai ter uma crônica aqui que vai falar sobre a bola. Lembra o que a professora Janaína fez? Primeiro, leitura. Segundo, destacar as palavras que não conhecem o significado. Terceiro, buscar o significado dessas palavras. E quarto, fazer a leitura com atenção e responder às questões que estão aqui no caderno de atividades. Olha só, são apenas 2 páginas, é a página 21 e 22. Eu vou deixar na mão de vocês, para vocês estarem fazendo a 21 e a 22. Não tem muita dificuldade, galerinha. Voltem sempre na leitura do texto, façam esse vocabulário que é muito importante. Leva um tempinho a mais, mas é um tempo ganho, tá? É um tempo pago, porque vocês vão ter maior clareza do entendimento das palavras, porque muitas vezes aparece uma palavra diferente, isso eu comento muito com vocês em sala. Aparece uma palavra diferente, muda todo o significado da frase pra gente, né? Se a gente não conhece o significado daquela palavra. Então, voltem, não deixem de fazer esse vocabulário para vocês. Isso só vai agregar mais palavras, enriquecer o vocabulário de vocês e o repertório de escritor que vocês terão no momento da elaboração das produções textuais, tá bom? Fiquem agora com o caderno de atividades e até a próxima videoaula.